Sábado, dia 21 de setembro, teremos mais uma edição do UFC e na luta principal teremos Yair Rodrigues enfrentando Jeremy Stephens. Os dois lutam pela categoria peso-pena e um é o sétimo do ranking, que é o Yair Rodrigues, contra o Stephens, que está em oitavo. Uma baita luta, inclusive muito equilibrada. E nesse vídeo eu vou falar aqui todos os favoritos segundo as bolsas de apostas e vou dar o meu palpite aí nessa luta principal. E temos também uma novidade nesse vídeo, que além da porcentagem das bolsas com favoritismo, né? Eu vou trazer também para vocês o valor que a Betfair, a bolsa de apostas Betfair, está pagando para cada atleta. Então, se vocês gostarem que eu traga essa informação, que dá trabalho, mas se vocês gostarem, eu continuo trazendo. Então, deixa o seu comentário aí embaixo se vocês querem ou não e, claro, o seu like. E para você que não tem conta na Betfair, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também aí no comentário fixado, o primeiro comentário de todos, vai ter o link aqui do canal para você clicar, abrir e criar a sua conta na Betfair. Então, aproveita que inclusive tem alguns bônus ativos lá para vocês. Então cria a conta e bora lá. Primeira luta da noite, que começa o card preliminar às 18 horas do dia 21. Teremos pela categoria peso leve Cláudio Puelles contra Marcos Mariano. E o favorito é o Cláudio com 71%, favoritismo bem grande e inclusive ele paga cerca de 1,35 no momento que eu tô gravando esse vídeo, lembrando que isso oscila um pouco, né? Mas ele paga 1,35 porque ele é favorito, então paga menos, né? E o zebra, que é o Marcos Mariano, ele paga aí 2,90 na Betfair. Então, se você conhece o Marcos Mariano e tal, ele tá pagando aí quase R$3, né? Para cada R$1. Na segunda luta da noite, peso galo, teremos Beth Correia, brasileira, 15ª do ranking dessa categoria peso galo feminino, contra a Sijara Eubanks, que é a 14ª. E a favorita com 70% é a Sijara Eubanks. E ela paga aí na Betfair 1,40 contra aí 2,87 da Beth Correia. Quase a mesma coisa da luta anterior, né? Na próxima luta agora, meios pesados, teremos Paul Craig contra o meu xará, Vinícius, só que Moreira, né? E o Vinícius Moreira é o favorito com 51%. Então, assim, é praticamente um empate técnico, né? E na Betfair, inclusive, estava empatado, tá pagando 1,90 para cada um. Então, nesse caso, você pode apostar em quem você acha que realmente vence, porque o preço é exatamente igual, né? Na quarta luta da noite, categoria peso mosca, teremos Sérgio Pérez, irmão de Anthony Pérez, ele que agora, o Sérgio Pérez, né, é o quinto dessa categoria peso mosca, ele vai enfrentar o Tyson Nam, era o Alex Pérez, mas o Alex Pérez se machucou e deixou a luta, né? E o Sérgio Pérez é favorito com 75% e ele paga 1,30 mais ou menos na Betfair, né, no momento que eu gravei esse vídeo, e o Tyson Nam é zebra, e bem zebra, né, como vocês viram pela porcentagem, e ele paga aí 3,20 para cada R$1 apostado nele, então bastante coisa também. Na próxima luta, categoria peso palha, teremos Angela Hill enfrentando Ariane Carnelossi e a favorita com 57% é a Angela Hill e ela paga aí na Betfair 1,65 contra 2,10 da Ariane. Então a brasileira aí está como zebra e pagando pouco mais de R$2 para cada R$1 apostado nela, né? Na próxima luta e penúltima do card preliminar pela categoria peso pena, teremos Kyle Nelson contra Marco Polo Reis. Essa é uma luta muito equilibrada, o favorito aí é o Kyle Nelson com 53%. E na Betfair, durante o momento do vídeo, vale refrisar, isso oscila um pouco, né? Está pagando 1,75 contra 1,95 do Marco Polo Reis. E na última luta do card preliminar, peso galo, teremos Carlos Huachin contra José Quinones. E o favorito é o José Quinones com 57%, ou José, sei lá como que pronuncia o nome dele. Mas é o Quinones com 57% e ele paga aí na Betfair 1,65 versus 2,10 do Carlos Huachin. E entrando agora no card principal, que tem previsão de início às 21 horas, e lembrando também, lembrando não porque eu não falei ainda, né, tô falando agora, mas a live vai ser só durante a luta principal, tá? Então só na última luta que vai ter live aqui, então fica ligado, mas a primeira luta do card principal é válida pela categoria peso pena, teremos Martin Bravo contra Steven Peterson, e essa luta é mais uma que é praticamente um empate técnico, né, deu 51% para o Martin Bravo, e na Betfair está, pelo menos no momento que eu tô fazendo o vídeo, exatamente
exatamente igual, né? 1,90 para cada lado. Então, mais uma luta onde você pode escolher quem você quer sem pensar em preço, porque o preço está exatamente igual, né? O valor, né? Próxima luta, peso galo de novo, feminino. Teremos Irene Aldana, 10ª do ranking, contra Vanessa Melo. E a favorita é a 10ª do ranking com 81%. É o maior favoritismo dessa noite. E ela paga, a Irene Aldana, que é muito favorita, paga 1,20. Então, realmente é bem pouca coisa, porque ela é muito favorita. Só que a Vanessa, em compensação, paga 4,50 para cada R$1. Então, realmente é muito zebra e por isso que paga muito bem. Mas lembrando que no último evento tivemos o Tristan, que era mais zebra do que isso e acabou vencendo, né? Então, fica aí, né, a dica para quem quiser arriscar, né? Então, tá aí a Vanessa como 4,50, muito zebra, né? 19% só de favoritismo para ela. Próxima luta, categoria peso mosca, teremos Askar Askarov contra Brandon Moreno. Brandon Moreno é o 9º do ranking, só que é zebra, né? O Askar tem 61%, quase que não saiu, tem 61% de favoritismo e inclusive na Betfair o valor estava de 1,58 contra aí os 2,25 para o Brandon Moreno. Então, um favoritismo razoável aí para o Askar Askarov. E no Co-Main Event teremos pela categoria peso palha Alexa Grasso, 9ª do ranking, contra a Carla Esparza, que é a 8ª. Mas, apesar de ser a 8ª do ranking, ela é zebra. Um pouco zebra, mas é zebra, né? 53% de favoritismo para a Alexa Grasso. E na Betfair ela paga cerca de 1,65 contra 2,10 para a Carla Esparza. Então, uma diferença razoavelmente grande nos valores, né? Apesar do favoritismo na média, lembrando que essa porcentagem é uma média de várias bolsas de apostas, então não é uma só, né? Então a diferença na porcentagem é pequena, mas no valor tá bem razoável, né? Tá uma diferença bem grande até. E na luta principal, categoria peso pena, teremos Jeremy Stephens, 8º do ranking, contra Yair Rodrigues, que é o 7º. E nas bolsas de apostas, na média, isso pegando a média, hein? Tá 50-50. Pois é uma luta muito parelha. Temos outras, né? Como eu disse, que praticamente é um empate técnico também, mas essa é a luta mais equilibrada. Algumas bolsas colocam os valores exatamente iguais, algumas, como a Betfair, colocam o Yair Rodrigues um pouco favorito, e tem bolsas que, ao contrário, o Jeremy Stephens é favorito. Então, para vocês verem como essa luta está muito e muito parelha. Inclusive, a minha tarefa aqui de dar o meu palpite vai ser muito árdua, né? Porque realmente é bem difícil. Eu reassisti as lutas aqui, anotei alguns pontos, vai ser bem complicado, mas eu tenho que escolher alguém, né? Na minha cabeça aqui eu tenho que escolher alguém, não tem frescura, então eu tenho que dar o palpite em alguém e ver se eu vou conseguir ter um palpite certeiro ou não, né? Mas em resumo, como eu disse, tá 50-50 na média, e na Betfair eu disse que o favoritismo é do Yair Rodrigues, né? Então paga 1,83 pro Yair e paga 1,90 para o Jeremy Stephens. Isso no momento que eu gravei, como eu disse. Então pode ser que se você entra na Betfair agora esteja ao contrário. Às vezes o Jeremy Stephens virou o favorito, porque tá muito parelho, então é normal que às vezes inverta, né? Mas vamos aí ao meu palpite, né? Já que as bolsas tá tão parelha, eu vou aqui escolher o meu favorito, né? Eu vou começar primeiro falando sobre os dois lutadores. O Yair Rodrigues, alguns pontos que eu anotei aqui sobre ele, né? Principalmente assistindo a última performance dele, que foi contra o zumbi coreano. Ele teve muitos chutes baixos ali, né? Ele usou muitos chutes baixos, lembrando que foi uma luta também de 5 rounds, então ele mostrou que tem condições de lutar os 5 rounds, então se precisar ele vai ter essa condição. Ele tem uma movimentação excelente, o que é muito bom contra o Jeremy Stephens, porque o Jeremy Stephens é um cara que anda muito para frente, tenta cercar, enfim, é um cara que tem essa característica de buscar, né, de predador, então é essencial o Yair Rodrigues ter uma movimentação boa. O Yair Rodrigues tem ótimos contragolpes para chutes baixos, que é uma coisa que o Jeremy Stephens usa bastante. O Jeremy Stephens usa chutes baixos e o Yair Rodrigues, justamente por ser ágil, ele consegue contragolpear tanto com jab quanto com direto. Ele usou bastante isso contra o zumbi coreano também, né? Ele usa muito bem os pisões no joelho, então, além da movimentação para controlar a distância, ter bons golpes retos, ele ainda também tem os pisões no joelho. Então, ele tem muitas ferramentas contra a aproximação, a eventual aproximação aí do Jeremy Stephens, né? Mais alguns pontos. Ele tem chutes rodados muito rápidos, ele tem um arsenal, né, de golpes muito vasto,
vasto, foi o que deu para ver inclusive nessa última luta, que inclusive essa última luta contra o zumbi coreano foi o que rendeu para ele o nocaute do ano, né? O nocaute do ano passado, que realmente foi espetacular, ele estava perdendo a luta e graças àquele golpe no finalzinho, nos últimos segundos, ele conseguiu aquela vitória, né? Ele tem uma defesa de quedas razoável, o Jeremy Stephens também não é um cara que busca muito queda, né? Então isso é o de menos, né? Acho que nem importa muito nesse caso, nessa luta. O Yair Rodrigues troca com frequência a base, isso é bom porque ele pode acabar confundindo o adversário, então ele usa aquela movimentação, ele sai da grade o tempo inteiro, troca de base, então é um cara bem ágil, que faz isso bem rápido, então é muito bom esse tipo de jogo contra os caras que ficam mais plantados e que querem te caçar, que é exatamente o estilo do Jeremy Stephens, né? O Yair Rodrigues, como eu acabei de falar sobre cotovelada, ele usa muitas cotoveladas, então ele usa cotovelada lateral, cotovelada rodada, cotovelada de baixo para cima, muitas cotoveladas em pé, né, que são essas que eu tô citando, às vezes ali no clinch também, então ele é um cara que gosta bastante de usar o cotovelo, que é uma excelente arma, inclusive, né? Ele usa muito bem os jabs, então apesar dele não ter envergadura tão grande assim, inclusive a envergadura dele é a mesma do Jeremy Stephens, mas ele consegue usar bem a envergadura, que não adianta só ter o mesmo comprimento, você precisa usar bem ela, né? E o Jeremy Stephens não, o Yair Rodrigues consegue usar relativamente bem. Ele tem um queixo razoável, aguenta também algumas pancadas, né? O zumbi coreano é um cara que bate pesado e o Rodrigues conseguiu, né, absorver tudo ali, lembrando que na minha opinião ele perdeu 4 rounds, então ele apanhou bastante e conseguiu suportar ali, e ele usa muito os cruzados com a mão da frente. O Yair Rodrigues usa, inclusive usa até em sequência, né, que é meio estranho, mas às vezes ele dá 2, 3 cruzados seguidos ali, principalmente quando o adversário tenta encurtar a distância, né? E lembrando que o Yair Rodrigues tem 26 anos contra 33 do Jeremy Stephens, a altura é praticamente a mesma, né? 5 centímetros a mais pro Yair, ele tem 1,79 contra 1,74 do Stephens, e a envergadura é a mesma, 1,80 m para cada um. O Jeremy Stephens, basicamente, eu falei já algumas características dele aqui, né? Mas ele é um cara que fica mais plantado, né? Um cara que fica mais, não plantado no sentido de não se movimentar, mas é aquele cara mais pesado, que ele usa justamente o peso dele, né? O pé inteiro no chão para bater mais pesado, para ter uma pegada melhor, né? Então ele, além disso, ele anda para frente o tempo inteiro, ele tenta cercar, ele tenta cortar os ângulos, né? Ele é um cara que tenta o máximo possível fazer com que você não se movimente para ele conseguir conectar a mão pesada dele. Então é isso que ele vai buscar. Dificilmente ele anda para trás, né? Ele tenta ser o caçador quando tá ali dentro, né? Então essa é uma característica bastante evidente dele. Ele, como eu disse, tem golpes muito pesados, então o golpe que ele conecta, se o adversário realmente ficar acuado ou ficar preso ali na grade, tá lascado, porque o Jeremy Stephens é um dos caras que mais nocauteiam aí no UFC, não só na categoria, ele é um dos caras que mais nocauteia, inclusive tem a segunda maior média de knockdowns do UFC. Então assim, é um cara que não dá para bobear na frente dele. Ele usa socos rodados com muita eficiência, muito potente inclusive, então se pegar também é muito perigoso, e ele usa muito bem os golpes na linha de cintura, que também são golpes eficientes porque drena bastante o condicionamento físico, né? Drena muita energia do adversário. Então basicamente esses são os dois jogos, né? E por isso que é uma luta equilibrada, porque de um lado a gente tem um cara que se movimenta bem, tem um arsenal gigantesco de armas, que é o Yair Rodrigues, né? Que tem condicionamento físico ali para soltar esses golpes e tal, e do outro lado a gente tem um cara que tem um jogo querendo ou não, oposto, né? Que é um cara que quer cercar, é um cara que quer ir atrás, é um cara que quer buscar ali conectar a mão pesada. Então, tem o volume de um lado e a movimentação e a agilidade contra mais a força e o cara que é mais agressivo, que anda mais para cima, né? Eu acho que essa luta vai ser decidida mais aí na estratégia do Yair Rodrigues. Às vezes ele se solta na luta e aí isso é bom porque ele consegue surpreender, porque ele traz golpes que você não imagina de onde vem, então tem a criatividade, né? Como ponto forte, só que às vezes esses golpes diferentes acabam expondo ele ao risco de tomar uma pedrada, que é o que o Jeremy Stephens tem. Então por isso que é uma luta tão parelha, né? De um lado você tem um cara que é ágil o suficiente para conectar muitos golpes em você e você não vê de onde está vindo, e ele pode inclusive conectar um golpe que vai te nocautear de uma vez só, e do outro lado tem um cara que só precisa que você pare um segundo na frente dele para ele te derrubar. Então assim, é uma luta muito difícil de dar o palpite, mas eu estou do lado aí do Yair Rodrigues. Eu acho que ele vai conseguir sim vencer essa luta. É uma luta de 5 rounds, então talvez o Jeremy Stephens não tenha essa pegada toda por 5 rounds, pode ser que ali até, sei lá, o segundo,
segundo, terceiro round ele tem esse punch todo, mas ali quarto e quinto round eu não sei se ele vai ter essa pegada toda. E o Yair Rodrigues vai fazer mais ou menos o que o próprio Zabit Magomedsharipov fez contra o Jeremy Stephens, que é manter a movimentação, manter a distância, usa o pisão, usa o chute frontal, enfim, usa os golpes para manter o Jeremy Stephens longe. E ele é muito eficiente fazendo isso. Então eu acho que ele vai sim conseguir, mas lembrando que o Jeremy Stephens só precisa encurralar uma vez e conectar um golpe pesado para poder nocautear, né? Então Jeremy Stephens é muito perigoso e Yair Rodrigues também é muito bom. Então assim, vai ser uma luta com certeza excelente e provavelmente só de trocação. Então se você gosta aí de porrada, essa é uma boa luta para você assistir. Bom, então esse é meu palpite. Eu vou de Yair Rodrigues numa luta muito complicada de dar o palpite, mas deixa o seu palpite também aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e claro, de criar sua conta na Betfair, link na descrição e também no comentário fixado, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!